Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Gabriel Vitor e eu vou estar apresentando o trabalho do grupo de produção de alimentos e os ciclos da água e do carbono. O grupo é composto por eu, Gabriel Vitor, pelo Gleison Rodarte, pelo Iago Gomes, pela Luísa Marcelino, pela Maria Eduarda e pela Micaela Matos. Para começar, eu vou resumir o que é o ciclo da água e o ciclo do carbono, começando pelo da água. O ciclo hidrológico, ou ciclo da água, é o movimento contínuo da água presente nos oceanos, continentes e na atmosfera. Esse movimento é alimentado pela força da gravidade e pela energia do Sol, que provoca a evaporação das águas dos oceanos e dos continentes. Na atmosfera, vai formar nuvens que, quando carregadas, elas provocam precipitações na forma de chuva, granizo, orvalho ou neve. Nos continentes, a água precipitada pode seguir os diferentes caminhos. Primeiro, ela pode infiltrar e percolar no solo ou nas rochas, podendo formar aquíferos, ressurgir na superfície na forma de nascentes, pântanos ou alimentar rios e lagos. Depois, ela flui lentamente entre as partículas e espaços vazios dos solos e das rochas, podendo ficar armazenada por um período muito variável, formando os aquíferos. Ela ainda escoa sobre a superfície, nos casos em que a precipitação é maior do que a capacidade de absorção do solo. Depois evapora retornando à atmosfera. Em adição a essa evaporação da água dos solos, rios e lagos, uma parte da água é absorvida pelas plantas. Essas, por sua vez, liberam a água para a atmosfera através da transpiração. E o conjunto dessa evaporação e a transpiração se dá o nome de evapotranspiração. A água ainda pode se congelar, formando as camadas de gelo nos cumes de montanhas e geleiros. Apesar das diferentes denominações para a água, como superficial ou subterrânea, ou água doce e água salgada, é importante destacar que na realidade a água é uma só, e está sempre mudando de condição. A água que precipita na forma de chuva, neve ou granizo já esteve no subsolo, em icebergs e passou pelos rios e oceanos. A água está sempre em movimento. É graças a isso que ocorrem a chuva, a neve, os rios, lagos, oceanos, as nuvens e as águas subterrâneas. Depois nós temos o ciclo do carbono, que é um ciclo biogeoquímico que vai garantir a renovação de elementos químicos de forma natural. As plantas e os outros seres autótrofos, ao realizarem a fotossíntese, retiram o carbono do dióxido de carbono do ambiente. É válido ressaltar que o desmatamento de floresta impede que as plantas exerçam sua função de sequestrar o carbono. Assim, um excesso de carbono na atmosfera contribui para o aumento do efeito estufa. Esse é um processo pelo qual o dióxido de carbono é absorvido na atmosfera, processado na litosfera pelas plantas, florestas e animais, e na hidrosfera pelas algas, plânctons e outros organismos devolvido com a queima, respiração, decomposição, entre outros. É constituído por fotossíntese das plantas, sequestro de carbono pelas plantas, captura ou emissão dos oceanos, respiração dos animais, decomposição de animais ou vegetais, queimada das florestas, queima de combustíveis fósseis e erupções vulcânicas. A absorção de carbono vai ocorrer naturalmente nas plantas terrestres e nos fitoplânctons oceânicos, através da fotossíntese que até então alimenta uma vasta cadeia de retentores de carbono. O carbono na atmosfera também retorna aos mares na chuva ácida ou levada pelo intemperismo das rochas. A decomposição do carbonato de cálcio no leito do oceano e o acúmulo de matéria morta, tanto vegetal como animal, na forma de petróleo e carvão, são retentores de carbono milenares, e a concentração excessiva de gases de efeito estufa aumenta a capacidade da atmosfera de reter o calor refletido pela superfície terrestre, aumentando a temperatura média e interferindo em outros processos. É o caso do metano, que é um gás muito produzido pelas atividades pecuárias. Agora que eu já dei uma geral sobre os ciclos da água e do carbono, que são importantes você entender para acompanhar o resto do trabalho, vamos ao foco desta aula, que são os impactos do agronegócio nos ciclos da água e do carbono. O agronegócio tem sido de fundamental importância para a geração de riqueza e manutenção da economia brasileira, através de geração de empregos, equilíbrio das contas e balanço comercial, substituição de importação e garantia de alimentos com preço de baixa qualidade. Através do avanço tecnológico e da implementação de novas técnicas de produção, o Brasil se posicionou como destaque para o suprimento de alimentos para o mundo e é reconhecido como líder na produção mundial de suco de laranja, café, cana-de-açúcar, além de ser um dos maiores produtores mundiais de soja, carne, milho, biocombustíveis e outros. Sabemos que a água é um recurso precioso e cada vez mais escasso. Isso é crítico para as funções do ecossistema, tanto como habitat e recurso, e igualmente essencial para os seres humanos. A água captada para propósitos humanos e produção agrícola pode ter significantes impactos sobre o sistema
e as espécies que sobrevivem na água doce. O setor que mais consome é também o que mais desperdiça água doce no Brasil. A agropecuária usa 72% da água no país, porém quase metade desse montante é jogada fora. As estimativas são do Fundo das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, o FAO. Entre os motivos do desperdício estão as irrigações mal executadas e falta de controle do agricultor na quantidade usada em lavouras e no processamento dos produtos. Os impactos recaem sobre o ecossistema, já que lençóis freáticos e rios sofrem com a falta de chuva e correm o risco de secar ao longo dos anos. Além disso, a agricultura tem sido apontada como suposta consumidora de 70% das reservas globais de água doce. E aqui nós temos um gráfico do uso da água no Brasil, sendo que a produção de 1 kg de carne bovina pode gastar, em média, 15.400 litros de água. E como podemos ver, a agricultura está representada por 72% da distribuição do uso de água no Brasil. Considerando a proporção da devolução da água do uso urbano para a devolução da água no setor da agricultura, é de uma desigualdade abrangente do uso e devolução da água para irrigação, nos mostrando que é um estado preocupante, enfatizando o desperdício. A pecuária, todavia, pode causar, nos corpos hídricos, alteração da qualidade das águas, originada do despejo de águas servidas, como, por exemplo, as lavagens de pocilgas. Além disso, os agrotóxicos também vão contaminar as águas. Para o consumo de água mundial, nós temos a agricultura como o setor que mais consome água globalmente. Além disso, a ação da pecuária vai interferir diretamente no ciclo do carbono. Através do desmatamento para a criação do gado, a fotossíntese vai ser reduzida. E as árvores são sequestradoras de carbono, e quando esse desmatamento ocorre, o carbono volta novamente para a atmosfera e agrava ainda mais o efeito estufa. Além disso, o processo de digestão dos animais ruminantes, como bovinos, e o manejo de seus dejetos produzem metano, um gás que causa ainda mais o agravamento do efeito estufa. Cerca de 51% dos gases responsáveis pelo efeito estufa no Brasil está vinculado ao desmatamento. O desmatamento de áreas florestais vai interferir no regime fluvial, e desmatamento para expansão de território para a agricultura. O solo é degradado devido à intensa atividade agrícola e assim liberando mais gás carbônico para a atmosfera. Sobre isso, é importante destacar que a outorga de direito de uso tem como objetivo assegurar o controle quantitativo e qualitativo desses usos de água, bem como o efetivo exercício dos direitos de acesso aos recursos hídricos. Segundo a Lei nº 9.433 do ano de 1997, a Agência Nacional de Águas, a ANA, é a instituição responsável pela análise técnica para a emissão da outorga de direito de uso da água em corpos de domínio da União. De acordo com a Constituição Federal, corpos de águas de domínio da União são aqueles lagos, rios e quaisquer correntes d'água que passam por mais de um estado ou que sirvam de limite com outros países ou unidades da federação. Em corpos hídricos de domínio dos estados e do Distrito Federal, a solicitação de outorga deve ser feita junto ao órgão gestor estadual de recursos hídricos. A ANA também é responsável por fiscalizar o uso dos recursos hídricos e dar apoio e subsidiar as necessidades do usuário em relação aos recursos hídricos. Segundo a ONU, o setor da pecuária é provavelmente a maior fonte setorial de poluição de água, contribuindo para a eutrofização de ecossistemas aquáticos, zonas mortas em áreas costeiras, degradação de recifes de corais, problemas de saúde humana e de emergência de resistência a antibióticos, entre outros impactos. As grandes indústrias também geram grande poluição de água devido ao despejo dos dejetos de bilhões de animais em corpos d'água. Há milhares de granjas industriais no Brasil. Segundo dados do governo dos Estados Unidos, uma granja com uma grande população de animais pode facilmente igualar-se a uma pequena cidade em termos de produção de dejetos. Essas granjas vão borrifar dejetos tratados ou não tratados nos campos, potencialmente contaminando a água, o solo e o ar. E os dejetos de granjas industriais, em geral, contêm, entre outros contaminantes, resíduos de antibióticos que estão contidos na alimentação de engorda dos animais. Esses resíduos, assim, terminam excretados do meio ambiente e já foram recorrentemente encontrados como contaminantes de água subterrânea, superficial e encanada. Além disso, nós temos dados que falam que a pecuária é responsável por 80% do desmatamento na Amazônia legal para a criação de pastagem, agravando ainda mais as consequências dos desmatamentos no Brasil, favorecendo a supressão da floresta amazônica, a maior fonte de emissões de gás carbônico do país. Para produzir 1 kg de carne bovina é emitido 335 kg de gás carbônico, equivalente à emissão gerada ao dirigir um carro médio por 1.600 km. A FAO estima que o setor pecuário é responsável por 14,5% das emissões de gases do efeito estufa global. Aqui nós vamos introduzir o conceito de pegada hídrica, que é um cálculo do quanto de água é utilizado para a produção de tal elemento. Por exemplo, a pegada hídrica da carne. A
conta matemática realizada para saber dessa pegada leva em consideração a quantidade de água usada na produção dos alimentos que os bois comem, da água que eles bebem, até mesmo da água utilizada na limpeza dos currais onde ficam. A média global da pegada hídrica de 1 kg de carne bovina é de 17,1 mil litros de água. Como indicador de sustentabilidade, a pegada hídrica é capaz de monitorar o impacto humano sobre o meio ambiente. Os indicadores de sustentabilidade devem ser usados e interpretados em conjunto visando a avaliação dos impactos ambientais de produção e consumo. Sobre a alface, nós temos que a média global da pegada hídrica é de 240 litros por quilo. O número vai variar de acordo com o país de produção e o tipo de plantio. Já o arroz com casca, na forma em que é colhido, gera uma pegada hídrica de 1.670 litros por quilo. Um número ainda maior para o grão comprado para consumo, que já vem descascado, são 2.500 litros de água por quilo. A média global para a carne suína é de 5.990 litros por quilo. E da cerveja é de cerca de 1.420 litros por quilo. Considerando a quantidade de cevada maltada utilizada na produção de cerveja, são gastos 298 litros de água para cada litro de bebida alcoólica, sem contar os outros ingredientes. Sobre os impactos do agronegócio, segundo a ONU, os veganos poupam 2.250 litros de água por dia. E recomendações de como diminuir esses impactos, nós sugerimos que você procure por alimentos orgânicos de pequenos produtores ou plante em casa. Isso evita o desperdício de água por conta da irrigação e pelo setor da grande agricultura. Também é considerável diminuir o consumo de carne para diminuir o impacto da pecuária no desmatamento e a poluição das águas, além da produção de gás carbônico. Um outro tema muito pertinente para esses ciclos é a produção de biocombustíveis. Os biocombustíveis vão ser derivados de biomassa renovável, podendo substituir combustíveis derivados de petróleo e gás natural em motores a combustão ou em outro tipo de geração de energia. Os dois principais biocombustíveis líquidos usados no Brasil são o etanol, obtido a partir da cana-de-açúcar, e em escala crescente, o biodiesel, que é produzido a partir de óleos vegetais ou de gorduras animais e adicionado ao diesel de petróleo em proporções variáveis. Cerca de 45% da energia e 18% dos combustíveis consumidos no Brasil já são renováveis. No resto do mundo, 86% da energia vem de fontes energéticas não renováveis. Pioneiro mundial no uso de biocombustíveis, o Brasil alcançou uma posição almejada por muitos países que buscam desenvolver fontes renováveis de energia como alternativas estratégicas ao petróleo. Os biocombustíveis líquidos, como o etanol, que vem da cana-de-açúcar, demanda a produção dela, e com isso vem a irrigação, que vai gastar muita água. E o biodiesel, que é produzido a partir de óleos vegetais ou de gorduras animais. Porém, a especificação deste combustível tem sido aprimorada constantemente ao longo dos anos, o que tem contribuído para sua harmonização com as normas internacionais e alinhamento da sua qualidade às condições do mercado brasileiro, assegurando maior segurança e previsibilidade aos agentes econômicos. E com isso começam a surgir soluções sustentáveis, como a produção de biodiesel a partir do uso de algas. Pesquisas mostram que a produção de biodiesel a partir de microalgas poderá mudar radicalmente o mercado de combustíveis. Enquanto a soja produz de 0,2 a 0,4 toneladas de óleo por hectare, o peão manso produz de 1 a 6 toneladas de óleo por hectare e o dendê de 3 a 6 toneladas de óleo por hectare. As algas, segundo pesquisas mais otimistas, em um hectare podem produzir 237 mil litros de biocombustível, sendo possível cultivá-los em água salgada ou doce e ambientes que dispõem de calor e luz abundantes. É inegável que o Brasil possui condições ideais para a produção de microalgas, em especial na região Nordeste. Por possuir cultivos simples, as microalgas podem ser produzidas em tanques abertos com profundidade de pouco mais de 10 centímetros e alimentados, por exemplo, com dejetos de suinocultura e águas residuais de esgotos. Além disso, sua produção não requer o uso de adubos químicos. Sua massa pode ser duplicada várias vezes por dia. A colheita pode ser diária, o cultivo pode ser realizado em zonas áridas e ensolaradas, inclusive em regiões desérticas. Trata-se de uma matéria-prima não alimentícia e sustentável, e o seu cultivo em tanque com água do mar minimiza o uso de terra fértil e água doce potável, além de não necessitar de grandes extensões de território para o cultivo. Bom, pessoal, esse foi o trabalho. Aqui estão as referências de pesquisa. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado e até a próxima.